Uma boa tarde na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão Charles Angelim. Eu estou aqui para discorrer acerca de alguns textos, de alguns versículos, meditarmos um pouco acerca da palavra de Deus. Esse projeto nasceu no coração do nosso amado e amigo pastor Isaías Balbino. Ele começou a discorrer, a nos ensinar, ao ponto de abrir um canal no YouTube, simplesmente para transmitir, compartilhar daquilo que ele tem vivido, que ele tem aprendido, e dessa forma nos ensinando acerca de tudo aquilo que ele tem guardado em seu coração. Confesso aos irmãos que grande é a responsabilidade de estarmos aqui substituindo ele em 3, 4 vídeos, mas por motivos pessoais ele está viajando e me pediu, me incumbiu dessa tão grande responsabilidade. Eu até brinquei com ele, porque não somente é uma responsabilidade, mas ele vem fazendo esse trabalho com tão grande excelência que fica até difícil você conseguir compactuar, você conseguir dar sequência a isso. Mas ele, pelo zelo, pelo grande cuidado que ele tem com aqueles que têm acompanhado, com aqueles que têm o visitado, com aqueles que têm de alguma forma contribuído para o seu ministério, ele pediu para que não ficasse por muito tempo parado. Eu sou um amante da leitura, principalmente de tudo aquilo que é concernente aos ensinos do nosso Mestre Jesus Cristo. Eu estou estudando Ciências da Religião, bacharel em Teologia também, Gestão da Produção Industrial, tenho algumas formações específicas, básicas e avançadas aí na Teologia. Mas eu costumo dizer que tudo aquilo que eu vinha aprendendo foi no tempo disposto e dedicado à leitura daquilo que realmente o Senhor ia me propondo ao coração. O nosso amado pastor Isaías Balbino vinha discorrendo desde o capítulo 1 ao capítulo 6 acerca do livro de Apocalipse, o livro das revelações, descortinando tudo aquilo num breve tempo, porque é muito extenso, mas tentando compactar para que ficasse bem formalizado, de fácil compreensão, tudo aquilo que o Senhor tinha colocado ao seu coração. Desenvolvendo esse projeto, ele parou no 6º selo, no capítulo 6. Eu quero fazer alguma leitura aqui com os irmãos no capítulo 7 de Apocalipse, que assim nos diz o texto sagrado. A epígrafe dessa Bíblia, a qual estou lendo nesse momento, diz: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Olha só, os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Já na epígrafe aqui no texto já nos apresenta algo, que a nossa fidelidade nos tira de condições adversas, de circunstâncias difíceis e dos perigos iminentes. O versículo 1 diz, capítulo 7, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 5 começa a discorrer sobre as tribos aos quais foi assinalado, 12.000 de cada tribo. Da tribo de Judá, 12.000. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. De Aser, 12.000. De Naftali, 12.000. De Manassés, 12.000. De Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Zacá, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. O que me chama a atenção é que João, ele não simplesmente relata aquilo que tinha ouvido, mas aquilo que ele tinha visualizado. E com a ordem divina, com a ordem do próprio Jesus Cristo, ele começa a reter, a escrever tudo aquilo que ele estava vendo, observando e ouvindo, para entregar essa revelação àqueles que são fiéis ao Senhor, para trazer uma nova postura, uma palavra de esperança para aqueles que realmente servem ao Senhor. Mas o que me chama a atenção é que o capítulo 7 é um interlúdio entre o 6º e o 7º selo, mostrando aos fiéis ou sobre a fidelidade daqueles que estão na grande tribulação, que seriam preservados. Ele se divide naturalmente, esse capítulo, em 2 porções, ou por que não dizer em 2 partes, de fácil compreensão. Naturalmente, aquele que vai ler, ele vai conseguir compreender as 2 divisões. Do versículo 1 ao versículo 8, fala sobre uma porção. Do versículo 9 ao versículo 17, ele traz mais uma abrangência. Nesse momento, eu estarei falando simplesmente, para ganhar tempo, por causa do vídeo, do versículo 1 ao versículo 8. E o que me chama mais atenção ainda é que os eventos contidos e registrados nesse capítulo
ocorreram após a abertura do 6º livro. Agora, no capítulo 8, versículo 1, será aberto o 7º selo. Mas eu quero falar sobre esse espaço de tempo, o interlúdio entre o 6 e o 7. E o que me chama a atenção é que no versículo 1 ele diz: e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. João está dizendo, ele está relatando algo que já estava ocorrendo no capítulo 6. E ele diz: parou tudo. E nesse momento eu observei e vi que existiam 4 anjos. E esses 4 anjos estavam sobre os 4 cantos da terra. Ou seja, cada um dentro de uma geografia, cada um dentro do espaço, cada um dentro de um propósito. Por que não dizer os 4 cantos da bússola? Norte, leste, oeste e sul. Então o que ele está dizendo aqui? Eu vi esses 4 anjos retendo os 4 ventos da terra, ou seja, ele diz, eu não somente os vi, mas eles estavam segurando, eles estavam retendo esses ventos, porque esses ventos estavam por vir, mas eles reteram, porque não basta simplesmente nós sabermos o que precisamos fazer, nós precisamos fazer dentro de um tempo que Deus tem preparado e proposto. Então eles estão retendo esses ventos para um propósito específico, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, ou seja, ele está retendo para que esses ventos não dessem sequência sobre a terra. Mas qual a finalidade desses ventos? Nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ou seja, esses ventos eles estavam sendo retidos para um período específico, para um propósito em comum. Eles estão retendo para que não soprasse, não somente sobre a terra, não somente sobre o mar, mas também sobre as árvores em si. Eles retêm. Nós vamos entender e compreender o porquê que eles estavam passando por esse processo, o porquê que eles estavam retendo. No versículo 2 diz: e vi outro anjo subir da banda do sol nascendo, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo. O que me chama a atenção é que os anjos estão sempre associados às forças da natureza. Nós vemos nesse capítulo, a partir do versículo 1, eles retendo o vento, mas no capítulo 14, versículo 18, nós vemos ali eles representando fogo, e a água no capítulo 16 e o versículo 15. Futuramente o pastor Isaías Balbino com certeza estará discorrendo sobre esses capítulos para vocês que estão indo. A ordem de parar o vento significa calmaria antes da tempestade, ou seja, vai vir uma tempestade, mas vocês precisam reter para que essa tempestade não avance fora do propósito e do tempo estabelecido. Porque Deus tem o controle não somente sobre os anjos, não somente sobre as vidas, mas sobre toda a natureza a qual Ele criou. No dia da ira, ele vai usar as forças da natureza para julgar toda a humanidade. São essas forças da natureza que ele vai liberar para que as nações venham ser julgadas em tudo isso. Os anjos estavam retendo o julgamento por um período apenas. Simplesmente por um período nós vamos entender o propósito desse período, o porquê desse período, o porquê eles estavam retendo tudo isso por esse período. Que importância tão grande tem esse período? Para que Deus envie anjos para que possam reter todas essas manifestações. E não somente anjos, mas enviou um dizendo, vocês segurem aí por um tempo. Cada um dos anjos estava parado em um dos 4 cantos da terra, significando as 4 direções da bússola. Mas o que me chama a atenção é que esse anjo a qual subiu, ele sobe da banda do sol nascente, simbolizando o quê? A fonte de bênçãos. O selo que ele está levando aqui sempre é visto como um instrumento ou um anel, que imprime no objeto a marca do seu dono. Então esse anjo no versículo 2, ele vem marcado pelo Senhor, como se dissesse, eu não somente tenho autoridade para falar com vós, mas eu tenho a originalidade daquele que me enviou. Eu sou representante daquele que é o Ser Supremo, Deus maior, o onisciente, onipresente e onipotente. Eu venho agora representando ele neste momento. E aqui está a representação. Eu trago consigo o selo, a marca a qual ele tem. E o que me chama a atenção é que Deus sempre identifica aqueles que o servem com uma marca em si. Deus tem um cuidado. E olha só o que aqui fala. No capítulo 1, versículo 13 e 14 de Efésios. Preste atenção para você, quão grande e privilegiado é você. Preste atenção nisso daqui que eu vou ler, para você poder identificar o cuidado, a proteção e o zelo que Deus tem para a sua vida. Olha o que Paulo fala à igreja de Éfeso. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O próprio Espírito Santo veio fazer morada em nós. Nos tem como penhor e como herança, porque nós temos uma promessa em si. Até daqui nós sermos resgatados, até daqui nós sermos tirados. Então esse anjo, ele vem, olha só, selando, representando o Deus vivo. Aí ele diz, bramando, clamando com grande voz aos 4 anjos. Aí o versículo ainda diz em si, esses anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Ou seja, a autoridade e o poder já estavam sobre a vida desses anjos, para que eles pudessem danificar a terra e o mar.
Mas como eu tenho dito, não basta simplesmente termos autoridade e o poder. Não basta simplesmente sabermos para que fomos chamados e para que nós estamos. Mas basta nós compreendermos qual é o tempo de realmente nos posicionarmos naquilo que o Mestre, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aí ele diz, não danifiques a terra, nem danifiques o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E me chama a atenção, porque nós vemos aqui um cuidado específico do Senhor. Olha só o que diz. Ele está dizendo, vocês não podem danificar a terra, não podem danificar o mar, não podem danificar as árvores, porque ainda existe um povo com um propósito específico aqui. E antes de nós entrarmos com esse juízo, antes de nós entrarmos com esse julgamento, nós precisamos ter um zelo, um preparo específico com esse povo. E através de que forma? Através de um selo. Olha só o que diz. Mas o que me chama a atenção é que o versículo 2 fala sobre o selo que esse anjo tem. E nós só temos a capacidade de transmitir o selo, a qual também nós fomos selados, a partir do momento que nós compreendemos que nós somos no Senhor. Só tem a capacidade de transmissão aquele que também é selado. Por isso que todo crente em Cristo, a partir do momento que o Espírito Santo vem fazer morada em você, você também é um participante do selo do Senhor. Você é identificado como o próprio representante de Cristo aqui na terra. Muitas vezes o Senhor não nos tira da calamidade, não nos tira da dificuldade, mas Ele passa com nós nesse processo dificultoso, simplesmente para mostrar que Ele é Deus e que Ele cumpre com as suas promessas. Me chama a atenção aqui que agora nós percebemos qual o propósito específico para esse momento. Era que algumas pessoas precisavam ser assinaladas, mas quem são essas pessoas? No versículo 4, ele começa a relatar, João começa a relatar e dizendo, eu ouvi o número dos que foram selados, e eles totalizaram, entre todos eles, 144 mil, de todas as tribos de Israel. O versículo 4 nos fala dessa forma. Nós temos aqui duas perguntas a ser feitas. A primeira delas, 144 mil, 12 mil representando cada nação de Israel, que são 12. Mas o que me chama a atenção é que ele diz, e dentre esses 144, todos eles eram filhos de Israel. Era descendente de Israel. Era do povo de Israel. Eu quero usar um minuto, dois aqui para justificar algo. E, de alguma forma, lhes apresentaram uma verdade que por muito tempo, por algumas seitas, foram distorcidas. Desmistificar algo. O primeiro desses pensamentos é que uma seita, ela vem dizendo que serão salvos apenas 144 mil pessoas. Nós vemos já aqui que está fora do contexto. Nós já vemos aqui que está fora de um padrão. E depois eles falam que dentre esses 144 mil, Deus vai escolher entre as nações. Nós vemos no próprio texto aqui que esses 144 mil são representantes das 12 tribos de Israel. São filhos de Israel. Então já quebramos com esse padrão que muitos aí têm pregado, muitos aí têm ministrado. Mas o que me chama mais atenção ainda é que eu sempre perguntava a Deus, mas quem são esses selados? Qual será esse selo que vai identificar esses? Olha só o que me chama a atenção no capítulo 14, versículo 1, irmão. Olha só como esse Deus, ele é não somente sábio, mas como ele transmite a sua sabedoria, o seu cuidado, o seu zelo e o seu poder, através de coisas tão simples. No capítulo 14, versículo 1 diz, e olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião. Quem é esse cordeiro? Quem é esse cordeiro que você tem servido? Que morreu, foi ao matadouro, caladinho, mas que se transformará num leão no momento certo. Olha só, e com ele estava 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele, do cordeiro, e o nome do seu pai. Você está entendendo que selo maravilhoso é isso? É aquele selo que identifica como servos e filhos do Senhor. Aqueles que chamaram obedientes e infidelidade com o Senhor. Passam por esse processo, por esse projeto e esse trajeto. Eles estavam aqui representando o Senhor e eles precisavam ser identificados através da pessoa a qual tinham enviado. E eles estavam representando o próprio Deus vivo. E por isso eles precisavam ser selados. E aqui eu li sobre todos os selos, apresentando as tribos às quais foram seladas, dentre todas elas 12 mil de cada uma. E o que me chama mais atenção, que os selados com o nome do Pai, ele legitima a autoridade. Ele mostra que é verdadeiro. Ele mostra que é original. Porque nesse mesmo exato tem em contrapartida, existia um povo. E vai existir esse povo, sendo selado pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, como o sinal da besta. Aí Deus mostra a sua originalidade, apresentando um selo diferenciado, um selo que vem com autoridade, poder e ousadia. Selando 144 mil, em Mateus 24 fala, para que pregasse a todas as nações. Olha o contraste dentro disso tudo. Enquanto um sela
pela desobediência ao Senhor, pela infidelidade ao Senhor, Deus traz um povo zeloso que é fiel a Ele para selar e legitimar aquilo que Deus tem feito como propósito. Mas o que me chama mais atenção também é que os 144 mil significam perfeição e completude. Números capítulo 31, versículo 4 ao 5 diz, olha só, o 1.000 era um número básico de uma divisão de guerra de Israel, onde se juntavam 1.000 soldados para guerrear. Era uma formação básica. Olha o que diz nesse texto ao qual eu vou ler, Números 31. Envia à guerra 1.000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1.000 homens de cada tribo, 12.000 ao todos, armados para a guerra. Olha só o que me chama a atenção. Nós vemos aqui Deus agora escolhendo não somente 12.000, nós vemos Deus escolhendo 12.000 de cada tribo, enviando 144 mil. E o que chama mais atenção ainda é que os livros da genealogia desse povo, eles foram perdidos, eles foram destruídos. Quando as 10 tribos do norte, elas foram dispersas, elas foram levadas pelos assírios, em 722, mais ou menos, antes de Cristo. E o que me chama a atenção é que até hoje, se você pegar um judeu, não consegue identificar-se de qual tribo é. Muitas das vezes tem muitos judeus que nem sabem que são judeus. E muitas das vezes nós perguntamos em si, nós vemos um povo de Israel, descendentes de Judá. Nós achamos que todos ali são judeus, dentro da tribo de Judá. Mas esquecemos das outras tribos em si. Por quê? Porque nós vimos um povo que foi disperso. E pensamos consigo, esse povo ele foi disperso e se perdeu. Mas nesse momento aqui, nós vamos o grande zelo do nosso Deus. Ao ponto dele escolher os 12.000. E aquilo que muitas das vezes nós não acreditamos, Deus agora vai apresentar dizendo, eu escolho 12 de cada tribo. Aquilo que estava perdido para o homem, eu estabeleço. Por quê? Porque eu conheço. Muitas das vezes pode estar no anonimato, o homem pode não conhecer, o homem pode não identificar pelas características, o homem pode não posicionar essa pessoa dentro daquilo que Deus tem e Deus quer. Aí Deus vem e diz, eu quebro tudo isso daí. É 12.000 de cada uma, porque eu conheço meu povo. Eu conheço aqueles que realmente eu permiti nascer, aquele que eu forjei, aquele que eu formei. O que eu quero dizer com tudo isso, para que eu possa terminar esse vídeo e não fique muito longo? Deus te conhece. Aprenda com essa primeira parte desse capítulo 7, que indiferente de nós estarmos no anonimato ou não, Deus sabe da nossa vida e no momento exato, Ele vai nos honrar. Eu quero aqui em 1 minuto deixar uma breve reflexão, e eu quero dizer para você, pastor Isaías tem se dedicado muito a levar esse projeto à frente. É um homem que eu conheço, é um homem que vem na minha casa e a gente tem um encontro, tem um convívio muito bom. E por isso eu posso falar com todas as letras. Ele tem se dedicado em abençoar você. Ele simplesmente poderia guardar para si aquilo que ele tem de conhecimento. Mas o projeto nasceu do céu no coração dele. E por isso ele está disposto a abrir tudo aquilo que ele aprendeu com zelo, com cuidado e com dificuldade ao longo da sua vida, do seu ministério. E deixar de forma bem compacta e simples, de fácil compreensão, fazer com que você também seja abençoado. Não perca esses momentos. Não perca. Não deixe esse canal do lado. Vai lá. Dá um curtir, dá um like. Se não sabe o nome do canal, vai lá no YouTube, coloca Isaías Balbino que vai aparecer lá. Aproveite esse momento para você aprender um pouco mais sobre Apocalipse. Eu deixo minhas palavras nesse momento e depois estarei dando sequência à segunda parte. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado.